Neste vídeo vou falar sobre a função setup do Vue 3. Ela faz parte da Composition API e tem uma função muito importante dentro de um componente Vue. E aí, beleza? Vitor Seron aqui do Programando Soluções. Eu preparei uma apresentação aqui somente para dar uma introdução sobre esse tema. Então, a função setup, como eu já falei, ela foi adicionada junto com a Composition API, que é uma das novas features aí do Vue 3. E a função dela é que todas as propriedades e todos os métodos que eu for utilizar no template do Vue, elas precisam estar no retorno dessa função setup. Beleza? Então tudo que for variável, tudo que for função que eu colocar em clique de botão, tudo isso tem que estar no retorno desse método. Beleza? E além disso, essa função ela pode receber dois parâmetros que são opcionais, que é o props e o context. Vou falar mais sobre eles mais para frente. Aqui só como exemplo da função, eu tenho aqui a função setup, ela tem uma variável de mensagem aqui, e eu estou retornando essa mensagem aqui nessa função setup. E com esse retorno, eu consigo acessar ele aqui no template do componente, beleza? Está separado aqui de slide, mas é o mesmo componente, fechou? Então vamos lá para a prática ver como que isso funciona. Aqui eu já tenho um projeto criado com o Vue 3. Caso você não saiba como fazer a criação de um projeto, vou deixar o vídeo aqui na descrição e também aqui no card. Então, eu criei o projeto, aqui no app.vue, eu só importo esse componente exibe mensagem e uso ele aqui em cima. E nesse componente, ele tem exatamente o exemplo que eu tinha mostrado ali atrás. Eu tenho aqui primeiro a parte de template, que usa uma variável mensagem, e essa variável ela está aqui dentro da função setup. Ela tem exatamente esse texto aqui e ela é retornada aqui pela função setup. Então na tela ela fica assim, beleza? Exibindo aqui uma nova mensagem. Então esse é o funcionamento básico aqui do setup, beleza? Como eu disse, essa função ela retorna dois parâmetros. O primeiro aqui é o props, beleza? Porém tem um detalhe. Eu só vou receber essa props aqui caso eu queira manipular, fazer algum tratamento, fazer qualquer coisa com o valor recebido pela prop. Se eu quiser só mostrar uma mensagem aqui na tela, eu não preciso receber ele aqui. Eu posso fazer da seguinte forma. Vou passar aqui uma chave props, beleza? Vai ter uma variável chamada mensagem2. Ela é do tipo string, beleza? Vou colocar a vírgula aqui. Então fechou. Eu estou dizendo aqui que esse componente pode receber a própria mensagem2, beleza? Eu estou usando esse componente aqui no app.vue, então eu vou passar aqui a própria mensagem2 e vou colocar aqui um texto, beleza? Esse texto aqui, como eu não preciso fazer tratamento nenhum, eu só vou exibir ele aqui na tela, eu posso fazer somente dessa forma e vai funcionar. Então, só mostrando aqui, ele imprimiu esse um texto aqui na tela, beleza? Porém, caso por algum motivo eu não queira exibir esse texto, eu queira trocar ele, eu queira fazer qualquer tratamento com esse valor, aí sim eu preciso utilizar esse primeiro parâmetro props aqui, beleza? Então vamos lá, trocar esse texto da tela. Uma outra coisa é que eu não vou manipular diretamente aqui esse props.mensagem2, colocar qualquer coisa aqui dentro dele. Aqui até o editor ele já indica que essa prop aqui ele é um valor basicamente não reativo, tá? Ou seja, todas as mudanças que eu fazer aqui nele não vai surtir efeito aqui em cima. E para fazer isso, eu vou criar uma variável interna aqui dentro dessa função e vou atribuir esse props.mensagem2 para ela, beleza? Então, para fazer isso, eu vou criar uma variável aqui chamada state, vou declarar ela como reativa, tá? Então, isso aqui já é uma feature também do Vue 3. E aqui eu vou passar um objeto, tá? Vai ser mensagem2 e vai receber exatamente props.mensagem2, tá bom? Então eu estou pegando o valor que eu estou recebendo e estou passando aqui para essa variável interna desse componente, tá bom? Agora sim eu posso manipular essa variável aqui. Então eu vou fazer state.mensagem2 vai receber um valor atualizado. Vou colocar somente assim, só trocando de string mesmo, mas é só para ilustrar que para trocar o valor de qualquer prop que eu receber, eu posso fazer dessa forma aqui, beleza? Porém, se eu vier aqui em cima e usar o state.mensagem2, não vai funcionar. Por quê? Tudo que eu utilizar aqui em cima, eu preciso declarar no retorno aqui embaixo. Então, como eu não tinha declarado o state aqui no retorno ainda, ele não iria funcionar, beleza?
Então agora sim, eu espero que na tela esteja aparecendo aqui nesse state.mensagem2 a mensagem um valor atualizado. Então, ó, já está aqui o valor sendo mostrado na tela, beleza? O segundo parâmetro aqui da função setup é o context. Esse context ele é um objeto do JavaScript que dentro dele tem outros valores. Então, para pegar os valores de dentro dele, eu poderia fazer dessa forma aqui, por exemplo, o emit, context.emit, ou também eu posso utilizar a desestruturação e receber os parâmetros aqui individualmente. Então, os valores que tem dentro desse objeto são attrs, slots, emit e expose, beleza? O attrs e o slot são dados relacionados a esse componente aqui. Com expose, falando bem por alto, você consegue expor funções desse componente aqui para o componente Py, beleza? E também tem o emit, que é uma feature que era bastante usada no Vue 2, que é a feature que a gente usa para passar dados do componente filho, que no caso é esse componente aqui, para o componente Py, que é o componente que está usando ele, que é a forma de emitir eventos. E no Vue 2 a gente fazia bastante this.$emit, beleza? Então, para emitir um evento, a gente precisa receber esse parâmetro aqui, emit, dentro da função setup, beleza? Eu vou remover ele daqui. No caso, a gente só vai usar emit, então eu posso apagar esses outros aqui, que como eu estou recebendo por desestruturação, eu posso pegar aqui somente o que eu for utilizar, beleza? Então, vamos supor que eu tenha um botão aqui nessa tela que somente exiba um alerta na tela, tá? Então, para exibir um alerta, eu vou emitir um evento daqui. Eu poderia fazer ele diretamente aqui, mas só para mostrar o emit. Então, eu vou emitir um evento desse componente, vou ouvir ele aqui no componente Py e vou exibir o alerta por aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, vou criar um botão aqui. Beleza? E aqui dentro dele, eu vou declarar um método, um @click, exibir mensagem, beleza? Certo. Essa função aqui que eu estou chamando, como ela também está sendo usada aqui na parte do template, eu também preciso retornar ela aqui no return de setup, beleza? Então, seja variável ou seja método, eu preciso retornar aqui no return de setup, tá? Essa função aqui, vou declarar ela dentro da função setup, e para fazer isso eu posso colocar um function, exibir mensagem, tá? E aqui dentro eu vou utilizar o emit e vou passar aqui, por exemplo, o nome do evento, pode ser o nome que eu quiser, novo evento, beleza? Se eu quisesse passar dados, eu passaria aqui utilizando um objeto, tá? Só que como eu não vou passar nenhuma informação, só o evento mesmo, eu posso fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, com isso, quando o usuário clicar no botão, já vai emitir esse evento aqui para o componente Py. Então, vou ficar escutando agora esse componente, esse evento, no caso, aqui no componente Py. Então, vou dar um arroba, novo evento, e aqui nesse novo evento, vou chamar a função que vai exibir o alerta. Então, vou chamar a função aqui, exibe alerta. E como eu estou usando aqui no template, também preciso de um setup aqui. Então, setup, function exibe alerta, e já vou retornar ela aqui. Então, preciso retornar ela aqui para poder usar ela aqui. E aqui dentro, o que ela vai fazer? Somente um alert. Olá, Vue 3. Beleza? Então, só recapitulando. Criei um botão aqui no componente exibe mensagem. Esse botão tem um método. O método ele precisa estar no retorno do setup. O método aqui, o que ele faz? Ele emite um evento para o Py dele, para o componente Py, né? O componente Py, nesse caso aqui, é o app.view. Ele está ouvindo aqui o evento, que chama um método que também está no retorno do setup e faz alguma coisa. Beleza? Novamente, poderia ter feito esse alert lá por dentro, mas só para mostrar aqui como que funciona o emit que está no segundo parâmetro aqui, no parâmetro context, beleza? Então vamos ver na tela o resultado.
tem um botão aqui e quando eu clico nele, ele mostra o alert na tela, beleza? Então dessa forma eu também consigo fazer a comunicação aí entre os dois componentes, tá? Beleza? Um outro detalhe aqui imagina a seguinte situação, caso eu não precise manipular essa própria aqui, posso tirar esse state, tá? Então não vou manipular essa própria, ela vai vir direto aqui de cima, não preciso desse state, posso remover esse outro state aqui, beleza? Já ajeitei aqui a minha função setup, porém agora eu não estou utilizando mais essa variável props aqui, porque eu não estou manipulando o valor de nenhuma prop aqui dentro. Só que no caso eu não posso vir somente e remover ela aqui e deixar somente o emit. Porque o primeiro parâmetro aqui ele sempre vai ser o props. E no caso agora eu estou falando que seria o emit, o que não é certo, né? Aqui eu preciso ter esse props aqui para o emit poder funcionar, beleza? Porém, como eu não estou usando, pode ser que em alguns outros códigos que você veja, essa variável esteja assim, somente com o underline aqui. Muita gente usa esse underline para indicar que o parâmetro ele foi declarado, porém ele não está sendo utilizado dentro da função, beleza? Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você tem alguma sugestão, algum feedback, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!